essa aliança que os europeus têm que procurar salvar. Mas aqui, um pouco disse uma coisa que me interessou também ouvir, é quando diz que essa aliança, o método usado é obsoleto, porque o Trump acusava, denunciava isso no primeiro mandato. E eu queria dizer o seguinte: o mundo evolui, estamos aqui a notar que novas forças estão aí a emergir. Será que se Trump continuar nessa sua linha, porque o Friedrich Merz, o chanceler alemão, ele lembra ao Trump que esta linha do imperialismo que ele quer impor não vale a pena, porque eles, a Alemanha, já viveu essa experiência negativa. Portanto, é melhor Trump se desfazer dessa sua postura e olhar para outra. E alto lá que em França, e parece que de forma muito sorrateira, mesmo na Inglaterra, os parlamentares, tanto faz os lords, não é? Os senadores, no estado, em França também os senadores, continuam a desclassificar o Trump, continuam a maldizer o Trump. Será que a Europa, ao renovar a sua estratégia de defesa militar, porque eles são muito interventivos no social, como disseste, Mboco. Será que a Europa não vai querer criar uma nova estratégia, investir mais na defesa e descostar-se dos Estados Unidos? Estados Unidos torna-se isolada e como a Alemanha ficou isolada, Estados Unidos não estará a correr esse risco? Não, os europeus levariam pelo menos alguns anos para fazê-lo. E precisam de dinheiro. E investir mais no setor da defesa significa desinvestir em algum sítio. Qual é esse sítio que os europeus vão desinvestir? Na área social. Eles também sabem que vão ter convulsões e manifestações. Eles sabem disso. Então, o que podem fazer é tentar equilibrar esse maior investimento para o setor militar, não como se estivéssemos na era da corrida armamentista, e como deve calcular, um dos cenários que levou à queda da antiga União da República Socialista Soviética enquanto sujeito de direito internacional, uma delas foi a corrida armamentista. Ou seja, eles começaram a investir muito mais dinheiro no setor militar, muito mais dinheiro na produção de armamentos e foram deixando de lado questões sociais. E o Álvaro sabe muito bem que os europeus, em questões sociais, eles defendem, a população defende aquilo como um bem maior que possa existir. Basta vermos quando há subida de cêntimos para o preço do combustível, para determinadas questões, as grandes manifestações, olhamos como os coletes amarelos se comportam na França. Então há também Recentemente na Alemanha houve mesmo uma paralisia, né? Todos os motoristas disseram ninguém quis andar de carro. Então são essas questões que os europeus também sabem, que não podem e não têm dinheiro suficiente para fazer essa mudança do dia para a noite e deixarem os americanos, devem fazê-lo de forma gradual e esse gradualismo vai implicar até certo ponto uma certa aliança e obediência para determinados assuntos de interesses americanos. Agora, é importante também aqui sublinhar, o presidente Donald Trump pode dizer que a NATO é um instrumento obsoleto, mas os americanos precisam da NATO. Precisam da NATO para várias intervenções a nível mundial. E a história já demonstrou isto. Hoje os americanos precisam da NATO para o caso da Ucrânia e da Rússia. Como já E o precisou Irão? da... O Irão não estremece os americanos? Porque Bem, vimos recentemente. sim, sim, sim. Sim, Pode falar. recentemente o Netanyahu, o Netanyahu desconsiderou, aliás, desaconselhou o presidente americano a avançar, mesmo até com tropas de terra, contra o Irão, dizendo que tu não tens tanto apoio, não é, no terreno que te pode fazer cobertura e ali quem vai sofrer seria Israel, porque afinal de contas Irão tem uma tecnologia de missilístico muito sofisticado que eles não usaram quando foram atacados. Bom. Não, mas claro, Álvaro, repara o seguinte, e nós falamos isso na nossa primeira conversa, Uhum. quando falamos da Venezuela. É fundamental compreender a dinâmica da política externa americana. E os americanos
a dado momento, eles usam vários métodos. O unilateralismo e o multilateralismo, quando entendem que o multilateralismo beneficia, que são as instituições, as organizações, o direito internacional. O isolacionismo, que está a fazer agora, está a retirar os Estados Unidos de alguns fóruns, e o presidente Trump fez a quando também retirou-lhe de algumas organizações. É o intervencionismo, quando vai ter uma intervenção muito mais em todo o espaço. Mas os americanos, há muito tempo, eles vêm pressionando países como o Irão, só que pela via do soft power, pela via das sanções. As sanções até são hard power, mas pela via de uma série de elementos que não necessariamente é uma intervenção militar. As sanções é uma delas. Por exemplo, a Cuba vive um embargo. Os americanos sabem que mais cedo ou mais tarde a Cuba vai cair, porque a Cuba está a viver um período de instabilidade socioeconômica bastante difícil e que falta-os quase tudo. E com a Venezuela, a consequência é o próximo alvo a cair é Cuba, fazendo com que exista um levante popular e que essas pessoas possam, de facto, protestar e fazer cair o regime. O mesmo cenário acontece no Irão. Hoje o Irão está a viver forte, mas forte crise do ponto de vista de manifestações nas ruas, uma coisa que jamais vista na sua própria história. O que Israel e a Arábia Saudita chamaram a atenção aos americanos para não intervir do ponto de vista militar, porque pode reacender a comoção social. Ou seja, uma coisa são os próprios israelitas a lutar e a se manifestarem, outra coisa é eles lutarem contra uma intervenção externa. Isso pode criar uma comoção social e regimentar solidariedade para com o governo. Isso também é um elemento a se ter em linha de consideração. Então, mais vale a pena, pela via do soft power, do desgaste do próprio regime, fazer com que exista um levante popular e esse levante popular possa derrubar ou fragilizar ainda mais o próprio governo. Mas também é importante sublinhar, pela via militar terrestre, os americanos já mostraram que têm muitos insucessos. E é tanto ser assim que os americanos, na altura do presidente Trump, eles inventaram a guerra dos drones. Foi o presidente Obama, desculpa, disse Trump, o presidente Obama. Ou seja, não tendo tropas no terreno, botas no terreno, mas fazendo pela via aérea. Eles são muito fortes relativamente a este tipo de coisa. Mas eu penso que os americanos têm na sua agenda a Groenlândia, o Irão, a Venezuela já caiu, vai depender muito como é que vai ser posicionada agora, as negociações, e vem de tabela também Cuba. Logo, afasta em si algumas influências, alguns bastiões da esquerda radical, como a matriz socialista, que tinha no seu quintal, vamos assim dizer, a América Latina no quintal. Agora, entretanto, nas outras geografias, como no Médio Oriente, onde ele tem aliados como a Arábia Saudita, como Israel, e se esses países tomaram uma posição a dizer que não é pensável, estratégico, uma intervenção militar, então os americanos dificilmente vão fazer uma intervenção militar no Irão, mas irão fazê-lo por outros métodos, por outras vias, do ponto de vista de fazerem com que exista algum levante popular. Mas o Irão atravessa um período difícil de muitas manifestações, muitas contestações, e se o regime do Ayatollah cair, então os americanos vão conseguir em pouco tempo reduzir as pressões que eles têm em vários polos. Um polo que era a Venezuela, que já conseguiram, e o outro na América, no Médio Oriente, que é o Irão, que também pode reduzir esse todo elemento. E a grande preocupação é que o Irão não se pode pensar em atacar, porque provavelmente o Irão já tenha desenvolvido uma arma de destruição em massa, arma nuclear. Sim, e isto preocupa em grande medida os próprios americanos e também os seus próprios aliados.